A classe política brasileira vive um período de grande perda de credibilidade frente à opinião pública e motivos não faltam para que isso ocorra, uma vez que se multiplicam as denúncias de corrupção e os desmandos, como também se aprovam medidas que não são de interesse da sociedade. Soma-se a isso um fator que hoje observamos: a falta de preocupação dos mais jovens com a política e com temas importantes para os próprios destinos do país, a exemplo da composição do quadro político e da qualificação dos gestores públicos. Uma marca da política brasileira e, aliás, uma marca da governança brasileira, governança pública brasileira, é o patrimonialismo. Esse patrimonialismo é histórico, já vem desde tempos coloniais, né? Que pode ser sintetizado assim: o agente público, o gestor público, apodera-se do cargo público, da função pública, como se fosse dele. Há uma confusão entre público e privado, né? Não se separa a responsabilidade de gerir a coisa pública com a responsabilidade de manter os interesses privados apartados. Então, a partir do momento que você assume um cargo público, você assume uma função pública, você é eleito, parece-me que você, né, na concepção dos nossos agentes públicos, parece que assume o direito de tomar o público como privado. E isso se reflete na nossa atual situação política brasileira, né, na nossa atual situação política, em que praticamente todo o quadro político partidário está mascarado, vamos dizer assim, está misturado com a criminalidade. Parece-me que a nossa classe política e o nosso quadro político partidário, na verdade, se configura como um crime organizado político partidário, né? E isso é reflexo do patrimonialismo, eu não tenho dúvida. E que caminhos auxiliam na construção de um Brasil melhor para todos nós? Primeiramente, acredito sempre na participação popular. Mas participação popular não com movimentos sociais de invasão de propriedade, de destruição do setor produtivo. Aliás, eu acredito muito no setor produtivo, no setor privado, né? E acredito também na pouca participação do Estado, justamente por essa noção, essa prática patrimonialista que nós temos. Eu acredito na participação popular do homem de bem, da pessoa honesta, daquelas pessoas que realmente têm uma consciência e uma conscientização do que é justo, do que é certo, né? Então, essas pessoas, a partir do momento que elas vão para a política, vai conseguindo, pouco a pouco, depurar o quadro político partidário, né? Principalmente a depuração do quadro pela justiça, né? Muito embora o nosso poder judiciário também não está dando um bom exemplo do que seja justo, do que seja direito, né? Isso, no processo histórico, pode-se sim melhorar a nossa situação política, jurídica e principalmente a nossa condição social. De que forma o debate político pode alcançar a lucidez em tempos tão difíceis nos dias de hoje? Pelo debate. Ou seja, todo criminoso é covarde. Todo político criminoso é covarde. Tanto que eles têm medo da luz, da transparência. Então, a partir do momento que as pessoas lúcidas, como eu disse, as pessoas de bem, vão para o debate, vão para o enfrentamento, os covardes se acovardam. Você pode ver que tanto o presidente atual quanto o presidente passado, eles não vão à praça pública. Os nossos deputados não vão à praça pública. O que eles vão é no jornalismo amestrado. Naquele jornalismo que não se faz pergunta, onde não tem o povo. Então, a partir do momento em que o povo, que as pessoas de bem vão para o enfrentamento, os maus se recuam. Tanto que os bandidos, você pode ver, eles agem à mão armada, eles agem na calada da noite, e os nossos políticos agem na política e no direito na calada da noite, entre aspas, né? Ou seja, eles se fecham no parlamento, eles se fecham nos gabinetes, o presidente da República recebe pessoas não recomendáveis na calada da noite, e esse é um ano importante, esse é um ano eleitoral, que nós devemos já agora começarmos a verificar o que é que nós, pessoas de bem, o que vocês, pessoas de bem, o que todas pessoas de bem podem fazer em prol do próprio país. O que não pode é só reclamar pelo Facebook. Professor, como o senhor citou, esse ano é um ano eleitoral. Qual a orientação para o eleitor na hora de escolher o seu candidato? Primeiramente, votar conscientemente. Não importa se você tem uma opção política de direita, opção política de esquerda, opção política de centro. O importante é que você vote conscientemente naquela pessoa que você acredita ser a melhor. Se a pessoa não for a melhor, não tem problema. Há mecanismos políticos e jurídicos para tirá-la do cargo. O impeachment é uma delas, a cassação do mandato é outra. O que não se pode é abster-se de participação no processo jurídico, no processo político, no processo eleitoral. Você só tem e adquire o direito de cobrar a partir do momento que você se integra àquele contingente de pessoas que ajudam a construir. Então, nós devemos ter a coragem de ir para o embate, de ir para o processo eleitoral, de votarmos naquelas pessoas que acreditamos ser as mais competentes. Quais são os caminhos para a superação da crise política no país? Primeiramente, o respeito às instituições. Eu tenho muito medo das pessoas que falam mal da polícia,
Há um desrespeito muito grande às instituições, há uma tendência a desfazer-se das instituições brasileiras. Aí, nela inserida a imprensa, nela inserido o Ministério Público, a própria polícia, né? Primeiro, respeite-se as instituições. As pessoas são más, né? O jornalista é mau, o advogado é mau, o professor é mau, o policial é mau, mas as instituições devem ser respeitadas. Então, primeiro, eu acho que é respeitar as instituições. Segundo, a população, né, deve dar todo o respaldo a essa apuração político, jurídico e judicial que está sendo feita no quadro de governo do país. Cito, por exemplo, a Lava Jato, mas há tantas outras operações em curso que vão no processo, não de uma hora para outra, mas no processo, depurar esse quadro, e aí sim nós podemos dizer que nós, brasileiros, vencemos e superamos, entre aspas, né, essa vergonha político-partidária que nós temos até agora. Nessa vergonha político-partidária incluo também o Poder Judiciário, que parece que todos têm medo de dizer que o Poder Judiciário nosso também está contaminado. Qual que é a importância da educação, o papel dela nessas mudanças que o senhor citou? A educação, né, praticamente faz com que a pessoa tome consciência do seu papel na sociedade. A pessoa educada, a pessoa bem informada, ela tem consciência do que ela representa como indivíduo, como pessoa importante para a transformação da sociedade. Além dela ter uma grande propensão a progredir socialmente, pelo seu esforço, pela sua competência, né, e pelos seus méritos, e não por apadrinhamento político, ela também, nesse seu agir, nessa sua transformação, ela ajuda a transformar a sociedade. Porque se todos nós nos educarmos, todos nós nos transformarmos, é claro que a sociedade vai se transformar. Então, o papel da educação, não da educação ideológica, isso eu combato, a ideologia de esquerda, a ideologia de direita, isso daí é um mal que infelizmente está hoje dentro da educação brasileira, dentro das salas de aula, isso eu combato. Agora, o que eu digo é, a educação no processo, eu sempre digo que é no tempo, no processo histórico, ela ajuda a transformar uma sociedade. Então, a pessoa educada modifica-se, modifica o seu grupo social, modifica a sociedade e, por conseguinte, modifica o Estado brasileiro. O senhor acredita que a política brasileira ainda pode se tornar uma política séria? Primeiramente, não há solução fora da política. E não confundam política com politicagem. Não se deve confundir maus políticos com o exercício da política. Então, eu acredito na política e a solução para esse quadro deteriorado de governo, quadro deteriorado nas instituições que nós temos hoje, né, se dará pela política. Não só pela transformação e educação da sociedade, mas o indivíduo educado, bem informado, instruído, participando da política. Fora a política, só tem a força. Ou eu transformo a sociedade pela política, pelos instrumentos políticos e democráticos e do direito, ou eu transformo tomando em armas e derrotando. Como as armas incluem de modo subjacente a força, o uso da força, então estão quebradas as barreiras da democracia e do direito. Então eu realmente não pactuo do uso da força, eu pactuo do uso da política. Então a política é a solução. A política e a educação caminham juntas, a política, a educação e o direito são parceiros. O que não se pode é, por questão política e ideológica, dividir a sociedade como hoje nós temos, né? Preto e branco, rico e pobre, você e eu. Não, isso é tática de divisão de sociedade para governo. Só interessa a uma classe social que quer se manter no governo. Então, eu dou benefício para uma classe, para os pobres, para os negros, para os índios, e eu tenho esses caras do meu lado, enquanto a oposição tem que se digladiar. Então, divisão de sociedade só interessa a classe política governante e, principalmente, só interessa a um grupo político ideológico, político partidário. Não é isso política. Isso não é política. Isso é a deturpação da política para uso próprio. Então, na minha concepção, a solução dos problemas de um Estado se dá pela política, se dá pela democracia, se dá pelo direito. Não há como separar, e eles não são separáveis.